Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um episódio de Histórias do Norte. E hoje eu vou contar para vocês como surgiu os primeiros humanos que popularam Midgard. Vou falar também um pouco sobre a árvore do universo, a árvore Yggdrasil, e também um pouco sobre os 9 mundos que existem de acordo com a mitologia nórdica, que eles se encontram nos galhos da árvore Yggdrasil. Então começamos pela criação dos primeiros humanos. Apenas relembrando, no último episódio eu contei como Midgard foi criada através da utilização do corpo do gigante Ymir. E terminei com ela sem ninguém para povoá-la, apenas os deuses. Então, um dia, 3 deuses, os 3 irmãos principais da história da criação do universo, Odin, Vili e Vei, eles estavam caminhando pela orla da praia em Midgard, quando eles encontraram 2 troncos de árvore. E eles ficaram maravilhados com esses troncos. Um era um tronco de árvore de freixo e o outro era de árvore de olmo. E os deuses inicialmente contemplaram em silêncio a madeira inanimada, maravilhados e com a aparência que essa madeira tinha de uma forma quase que humana. Então, percebendo o uso que se destinavam, os deuses colocaram os 2 troncos em pé na areia e deram vida a eles. Assim, Odin deu vida e alma aos 2 troncos, Vili lhes concedeu movimentos, vontade própria e inteligência, e Vei esculpiu os troncos, dando a eles a forma humana. Depois, eles esculpiram o freixo com órgãos genitais masculino e o chamaram de Ask, que no idioma antigo é freixo, e o segundo tronco de olmo foi esculpido com genitais femininas e chamaram-a de Embla, que significa olmo. E assim, dotados de fala e pensamento e com o poder de amar e ter esperanças e de trabalhar, o homem e a mulher recém-criados foram deixados para governar Midgard. E essa é a história, de acordo com a mitologia nórdica, de como surgiu os primeiros humanos que popularam Midgard, que é o que a gente conhece como Terra. Agora vamos falar um pouco sobre a árvore do universo, que é aquela que segura os 9 mundos conhecidos na mitologia nórdica. E como eu havia falado para vocês, essa árvore se chama Yggdrasil. E ela foi criada por Odin e ela passou a ser conhecida como a árvore do universo, do tempo ou da vida. Essa árvore possuía 3 grandes raízes e ela alcançava uma altura tão enorme, tão grande, que o seu galho mais alto, chamado de Lerad, o pacificador, dava sombra ao salão de Odin, enquanto os outros galhos largos se erguiam sobre os outros mundos. E essa árvore, ela não era vazia. Existiam animais que populavam essa árvore, como uma águia que ficava empoleirada no galho de Lerad. E essa parte eu achei meio que estranha, mas pode ser por causa do tamanho da águia. Havia um falcão, Vedifónir, ele ficava entre os olhos da águia e ele lançava seus olhares penetrantes para o céu, a terra e Niflheim e relatava tudo o que ele via. E também nessas 3 raízes que sustentavam a árvore também existiam 3 poços muito importantes. E um deles, ele era cuidado pelas Nornas, que eram entidades divinas, que eram as personificações do passado, presente e futuro, e elas cuidavam da raiz perto da fonte de Urdar. As Nornas, todos os dias, elas retiravam água da fonte sagrada e derramavam sobre a raiz e o solo, para que pelo menos essa raiz não apodrecesse como as outras. E a lama branca e úmida ao redor da fonte faz com que o néctar caia em Midgard, mantendo sempre verde o vale ao redor da fonte. E como a árvore Yggdrasil é sempre verde e suas folhas nunca murcham, serve de pasto não apenas para a cabra de Odin, Heidrun, que fornece o hidromel celestial, a bebida dos deuses. Além da cabra de Odin, também existiam 4 antílopes chamados Den, Dvalin, Dunir e Durotor,
de cujos chifres o orvalho desce sobre Midgard, fornecendo água para todos os rios. E o segundo poço é o Poço de Mimir, que é também conhecido como o Poço do Conhecimento. E esse poço ele é guardado pelo deus Aesir, chamado Mimir, que é o deus nórdico da sabedoria, pois ele sempre bebia da fonte todas as manhãs, e assim ele sempre se mantinha sábio, e mais ninguém poderia beber dessa fonte sem pagar um preço. E até Odin mesmo pagou um preço muito alto para poder beber só um pouco da fonte e adquirir todo o conhecimento e sabedoria que ele tem. Mas isso deixa para uma outra história que eu vou contar para vocês e é bem interessante mesmo. E no terceiro poço é o poço de Hvergelmir, que é o caldeirão que ruge. E nele vive a serpente gigante chamada Nidhogg, que também em algumas histórias é conhecida como dragão, que ele está sempre roendo continuamente a raiz que fica localizada em Niflheim. Quando chegar ao Ragnarok, esse dragão ele vai se infiltrar dentro da Yggdrasil e vai destruí-la de dentro para fora. E também nessa árvore tem um bichinho filho da mãe, que ele é basicamente a fofoqueira da árvore Yggdrasil, que é um esquilo chamado Ratatosk, que é o dente perfurador. E essa criatura, filha da mãe, ela fica sempre indo de cima para baixo, contando insultos, né, pro dragão Nidhogg e também para a águia que se encontra no topo da árvore. Então ele fica sempre trocando insultos, dizendo que o dragão falou isso para a águia e a águia falou isso para o dragão, sempre tentando causar conflito entre os dois para poder ver a desgraça acontecer. E como eu falei para vocês, e como eu havia dito para vocês, essa árvore é tão enorme que ela suporta os 9 mundos conhecidos na mitologia nórdica. O primeiro deles que é Asgard, que ele é o reino dos Aesir, que são deuses e deusas guerreiros. E os deuses residem em palácios feitos de prata, ouro e outros materiais preciosos. E dentro de Asgard também existe o Palácio de Valhalla, que é a residência pós-vida dos Einherjars, que são soldados do exército eterno de Odin, que está dentro desse mundo. E nesse salão vão todos aqueles guerreiros que morrem de maneira honrosa, porque na cultura nórdica, aqueles que morrem de uma morte honrosa, na maioria das vezes são guerreiros que morrem em batalha, e eles são levados pelas valquírias até o palácio de Valhalla para poderem passar a eternidade lá treinando e guerreando e esperando até que o Ragnarok aconteça, para que eles lutem ao lado dos deuses do norte. E outro local também importante que existe em Asgard é o trono de Odin, que chama Hildskjalf, que é um trono que ele funciona como uma torre de vigia, onde Odin pode observar o mundo inteiro e ver de relance tudo o que está acontecendo entre os deuses, gigantes, elfos, anões e homens. Pois sempre que ele senta nesse trono, ele consegue ter uma visão longa. Pode imaginar, por exemplo, como o Lionel dos Thundercats, que tem a visão além do alcance com a espada justiceira dele. É a mesma coisa com Odin e o seu trono. Ele senta ali e ele pode observar tudo o que acontece. Por isso que ele é o cara que sabe tudo o que está acontecendo e governa a coisa toda. E o segundo reino é o lar dos Vanir, que é os deuses e deusas da natureza. E esse mundo ele é quente e ensolarado e repleto de prados verdejantes. E se a gente for imaginar nos dias de hoje, ele provavelmente é como se fosse um recanto de hippies ou a galera mais voltada para a natureza. Os deuses muito importantes e poderosos como Njord, Freya e Frey também vivem lá e não é para brincar com essa galera não, viu? E também lá existe um local que chama Volkvanger, que ele é o equivalente de Valhalla para a vida após a morte, para aqueles que tiveram uma morte honrosa em batalha. Então o que eles fazem? Separam. Quando os guerreiros morrem em batalha de maneira honrosa, eles são escolhidos e uma parte vai para Valhalla e outra parte vai para Volkvanger. E lá eles ficam esperando até chegar o Ragnarok. A deusa Vanir Freya é quem domina Volkvanger e ela comanda o lugar todo do seu salão dos vários assentos, que é chamado de Sesrunir, que é localizado em Volkvanger,
que em algumas traduções ele é um salão, e em outras traduções também é dito que é uma embarcação que é virada, foi colocada de ponta cabeça, foi transformada num salão enorme. O próximo reino é Alfheim. Como eu falei para vocês na criação do universo, Alfheim é o lar dos elfos da luz. E ele se assemelha muito a Midgard de muitas maneiras, exceto que os elfos, não os humanos, vivem lá. Também não há noites. O deus Vanir Frey é quem governa Alfheim. E esse mundo é uma espécie de bairro nobre. Portanto, se alguém conseguir visitar ele, tem que ter muito cuidado. Caso contrário, você pode ser preso por vadiar, invadir ou simplesmente não ser um elfo. E lá, os elfos da luz são deuses menores, né, da natureza e da fertilidade, e eles podem ajudar ou dificultar os seres humanos com o seu conhecimento dos poderes mágicos. E eles também costumam inspirar as artes e a música. Outro reino é o de Jotunheim, que ele é também conhecido como Utgard, que ele é o reino dos gigantes, né, que os gigantes na cultura nórdica eles também são conhecidos como Jotuns. E logicamente, como eu falei para vocês, na criação do universo, eles são inimigos jurados dos deuses Aesir. E Jotunheim consiste principalmente de rochas, áreas selvagens e florestas densas, e fica nas regiões nevadas nas margens mais afastadas do oceano. Por esse motivo, os gigantes vivem principalmente dos peixes dos rios, dos animais da floresta, porque não há terra fértil em Jotunheim, porque lá é conhecido como a terra dos gigantes do gelo, então ela é sempre um lugar frio. E os gigantes e os Aesir, eles estão sempre em constante luta, mas também acontece de tempos em tempos casos de amor entre os dois, como ocorreu com Odin, Thor e alguns outros que tiveram amantes que eram gigantas, assim também como Loki, que teve uma esposa que era uma giganta, e que ele teve alguns filhos bastante interessantes, que eu conto para vocês numa outra história. O outro reino é daquela segunda separação dos elfos que eu havia falado para vocês, que ele é o reino de Svartalfheim, ou como é conhecido também em outras traduções como Nidavellir. Ele é o mundo subterrâneo dos anões. E esse mundo ele é sempre frio e escuro, porque a única luz natural vem de um musgo brilhante especial. E lá os prédios são igualmente sombrios, embora o mobiliário interno sejam sempre de criações únicas, pois os anões são mestres artesãos. E eles têm esse costume de sempre estar criando objetos únicos, e os objetos são tão únicos que eles têm até nomes. E também eu tenho que lembrar para vocês, viu, que se vocês quiserem pegar alguma lembrança em Nidavellir, como por exemplo um martelo mágico, ou um barco dobrável, estejam preparados para pagar generosamente, porque os anões eles não cobram barato. E esse daqui eu tirei da história do Rick Reiner, que eu achei muito interessante, que ele fala que os anões aceitam pagamentos em ouros e todos os principais cartões de crédito, e você tem que tomar muito cuidado quando faz uma aposta com eles, porque eles levam a sério. O próximo reino é aquele que a gente já conhece, mas não conhece por esse nome, que é o reino de Midgard, que no idioma nórdico antigo significa terra do meio, que é daqui que vem o nome da Terra-média do Senhor dos Anéis, entendeu? Porque no inglês ele chama Middle Earth, que significa terra do meio, exatamente. Então é daí que o Tolkien tirou essa palavra para nomear a Terra-média, assim como vários outros nomes e detalhes sobre personagens que ele tirou da mitologia nórdica. E Midgard, ela fica localizada exatamente no meio da Yggdrasil, por isso que ela é conhecida como Terra do Meio, e ela fica abaixo de Asgard. E os dois reinos, eles são ligados, né, são conectados pela Bifrost, que é uma ponte feita de um único arco-íris. E Midgard, ela é cercada por um imenso oceano que é intransitável. E nesse oceano, ele é intransitável porque existe uma serpente
que fica circulando a Terra inteira, porque ela é tão grande que ela é capaz de dar uma volta inteira na Terra e morder o próprio rabo. Essa serpente ela é conhecida como a serpente de Midgard, que é Jormungand. O próximo reino é o reino de Niflheim, que significa Casa da Névoa ou Mundo da Névoa. E ele é a região mais escura e fria do mundo, de acordo com a mitologia nórdica. E Niflheim é o primeiro dos 9 mundos e ele está localizado na região norte de Ginnungagap, que se você for ver de baixo para cima, ele é o primeiro mundo, que ele foi um dos primeiros que surgiu, que no começo de tudo, como eu falei para vocês no outro vídeo, só existia Muspelheim e Niflheim. Dentro de Niflheim existe uma das 3 raízes principais da árvore Yggdrasil, que está localizada em um dos 3 poços mais velhos, que é chamado de Hvergelmir, e ele é protegido pelo enorme dragão chamado Nidhogg. Se você precisar congelar alguma coisa, seu freezer quebrar, é só ir para Niflheim, que é muito bom para poder armazenar carnes e também para fazer esculturas de gelo. No entanto, tem que tomar cuidado porque as temperaturas lá ela chega em torno de 30 graus negativos Fahrenheit. O penúltimo reino que eu tenho para falar para vocês é o reino de Helheim, que é o reino dos mortos que não vão para Valhalla ou Volkswanger. E eles acabam ali, que é o que na cultura nórdica chama de morte desonrosa. Ele é um lugar frio, escuro e sem vida, e ele é cheio de tristeza, porque é para lá que vai aqueles que morrem de velhice ou doenças. Para chegar lá, você tem que andar por uma estrada gelada para o Vale da Morte, que é um lugar escuro como breu, atravessar o rio Gjöll em uma ponte de ferro protegida por uma giganta e de alguma forma atravessar a Muralha dos Cadáveres e finalmente chegar ao Salão de Hel, que ela é a deusa dos mortos desonrosos, que é onde você sentirá fome e miséria no café da manhã, almoço e jantar, né? E basta dizer que Helheim raramente faz parte da lista dos principais pontos de férias dos 9 mundos. E o último reino é o reino de Muspelheim, que ele é a terra onde gigantes do fogo e demônio habitam. Então, só para vocês terem uma ideia, imaginem a superfície do sol povoada por criaturas de fogo, fortemente armadas e sempre irritadas. E Surtur, o senhor dos gigantes do fogo, ele é o regente deste mundo e ele é um cara muito estressado, tá? Então não tentem visitar esse mundo. Porém, esse mundo não é tão ruim, pois os deuses pegaram faíscas de Muspelheim para criar o sol, a lua e as estrelas. E também está escrito que no final dos deuses, quando chegar o Ragnarok, os filhos de Muspelheim, liderados por Surtur, irão destruir o mundo pelo fogo. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Então esse foi a história de Ask e Embla, que foram os primeiros humanos. Também um pouco da história da árvore Yggdrasil, que sustenta os 9 mundos do universo. E só falando para vocês aqui, ó, vou mostrar aqui os livros que eu utilizei para poder fazer a pesquisa, né? Que eu também estou utilizando para fazer outras pesquisas. Que o primeiro é esse daqui, Guide to the North Worlds, que é o Guia para os Mundos Nórdicos. Que ele na história, né, tem o Hotel Valhalla, porque o Palácio de Valhalla, nessa história, ele moderniza, né, e traz para os dias de hoje. Então ele é um hotel, esse daqui para os Einherjars, que é os guerreiros que vão pro hotel, eles ganham uma cópia desse cara aqui, para eles poderem saber um pouco do que eles vão estar enfrentando. O outro foi esse daqui, ó, Mitos e Sagas Nórdicos, que ele é uma tradução de outros materiais sobre a cultura nórdica. Eu também peguei um pouco deste livro aqui, ó, que é Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses, por Mirella Faur, eu acho que é isso, né? Que é esse cara aqui, ó, que também tem um pouco de material sobre os 9 mundos, que eu achei muito bom e que vale a pena. E também, por último, tem esse daqui, que é As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica,
né, que é do A.S. Franchini e Carmen Saganfredo, acho que deve ser, ó, que é esse daqui, ó, como vocês podem ver, ó, as melhores histórias da mitologia nórdica. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. Se inscreve também, porque eu sei que eu vejo no YouTube Studio que tem uma galera muito grande que vê meus vídeos, mas não se inscreve no canal. Então, por favor, se inscreve no canal, vamos ajudar ele a crescer, porque é de graça, não paga nada se inscrever, tá? E também não esquece, marca o sininho para vocês receberem notificação dos novos vídeos, para não perder nenhum episódio que for saindo. E eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção novamente e até a próxima. Tchau!